Começamos o Pecuária BR de hoje falando sobre o MGTE, o Mérito Genético Total Econômico, um índice que avalia geneticamente os animais e que abrange aspectos econômicos e o lucro para o pecuarista. Sobre esse assunto, o Zaidan conversou durante o encontro Confinamento da Coan Consultoria, em parceria com o Canal do Boi, com o diretor da NCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, Argeu Silveira. Acompanhe. Durante muito tempo, entre nós técnicos, existia uma discussão, o americano não tem índice, né? Os americanos não trabalham com índice. Isso é verdade até certo ponto. Os americanos não trabalham com os índices que a gente chama de arbitrários ou empíricos, né? Mas os índices econômicos, hoje é de alto uso nos Estados Unidos. Só a raça Beardin Angus lá tem 4 índices econômicos. Índice econômico quer dizer seleção direta para lucro. Você vai escolher os seus animais que vão te dar mais lucro, dinheiro no bolso. Exatamente. Como é que monta o índice econômico? No nosso caso, nós pegamos uma fazenda no Brasil Central, de cria, recria e engorda, e se pega todos os custos de produção e todas as receitas, né? E depois pega as características econômicas e coloca, né, numa planilha para ver qual o impacto de cada característica. Por exemplo, se eu aumento 5 quilos no peso da desmama, quanto eu ganho a mais? Se eu aumento o leite das minhas fêmeas, quanto que isso traz mais de lucro? Então, o índice econômico é a seleção direta para lucro. E aí aquele velho questionamento, né, que existia no mercado. Eu devo comprar animal com alto índice? No caso do econômico, sim, né? Quanto melhor o índice, maior o lucro. Agora é impressionante, nós vamos mostrar uma tabela elaborada pela ANCP que mostra o peso de cada item no processo de criação de gado de corte. Olha só, esse MGTE é o Mérito Genético para Índices Econômicos. Veja só, na primeira parte, o número 1, a precocidade do animal, ou seja, você ter filhos e animais precoces, isso representa 15% de peso nesse índice econômico. Isso aí você considera idade ao primeiro parto, probabilidade de parto precoce. Doutor Argeu, eu estou observando aqui, o item 3, crescimento, ele representa 40% nesse indicador, nesse índice. O que quer dizer isso? É o impacto dessa característica dentro da atividade de cada um, né? Por exemplo, por que aparece 40% ali? Poderia aparecer 38%, 30% ou 60%, né? Porque na hora que se simula, que faz o exercício para ver qual que é a melhor composição de lucro, é colocar o ganho de peso com 40%. Agora, se você somar ali as características de fertilidade, elas representam mais de 50% do índice. Porque o produtor, quem fica na sua fazenda gerando bezerros é as fêmeas, né? Então a gente precisa de índices de fêmeas. E esses índices econômicos, eles são tão importantes que a gente sabe que os outros programas, e saúda eles por isso, estão todos trabalhando para, num momento, lançar índices econômicos. Índice econômico é importante que as pessoas tenham em mente que é feito com características objetivas, características que a gente pode medir. Quer dizer, você vai escolher um touro, e, aliás, vocês já estão selecionando, escolhendo os touros que vão dar esses índices elevados de percentuais que vão compor o índice que representa o que você pode ganhar de lucro, a expectativa que você vai ter de lucro. Vocês estão tendo surpresas selecionando esses touros que vão dar esses índices? Naturalmente que vai identificando novos indivíduos, né? E na hora que você coloca as características de reprodução, que é uma coisa importantíssima, né? Todas as pessoas que trabalham com melhoramento reconhecem que reprodução é a principal das características, né? Mas ela tem que estar contemplada no índice. Ninguém vende o bezerro que não nasceu, né? Se a vaca é ruim de fertilidade e ela não criar, ninguém consegue vender esse bezerro. Então, mas isso tem que estar contemplado no índice também.
A outra pergunta que tem, esse índice é definitivo? Não, não é, porque vai aparecendo novas características que precisam ser incorporadas. Uma delas, que a gente já pode adiantar, num determinado momento, a eficiência alimentar vai passar a fazer parte desse índice também. Verdade, aquilo que o animal come, o que ele converte em ganho em peso, ganho de carcaça. Vamos mostrar um pouco mais essa tabela para o doutor Argeu explicar. Olha, essa é uma DEP que está sendo implantada em muitas propriedades brasileiras, ela é recente. Você lembra da DEP para ganho de peso, que é antiga, para fertilidade, né? de temperamento dos animais. Agora, esse índice econômico é uma coisa recente. Vamos comentar rapidamente sobre cada um desses itens e o peso deles no bolso, positivamente no bolso do criador. A gente olha ali que precocidade sexual vale 15%, ou seja, você tem um bezerro, normalmente as vacas ficam aí em média entre 3 e 5 crias, você tem um bezerro antecipado dessa vaca, representa 15% de aumento de renda nessas propriedades. A questão da produção de leite do materno, ela representa 8%. A questão do crescimento, a gente falou, são 40% dividido entre desmama e sobreano. A stayability, que é a habilidade de permanência no rebanho, ou seja, vacas que permanecem no rebanho criando um bezerro por ano, representa 22%. A fertilidade baseada no perímetro escrotal representa 6% e a carcaça baseada na área de olho de lombo, 9%. Ou seja, essa foi a melhor distribuição que a gente encontrou pensando em lucratividade. Então, para quem trabalha com índices econômicos, e hoje é privilégio dos associados da NCP e das pessoas que compram touros por MGTE, comprando o maior índice, está comprando o melhor touro de lucro. Esse melhor touro pode ter defeitos? Sim, porque alguns defeitos não entram na DEP, como, por exemplo, pigmentação, tamanho de umbigo, né? Isso não é contemplado na avaliação. Mas, do ponto de vista de desenvolvimento, de gerar lucro, o maior índice é o melhor animal. Agora, uma importância está sendo dada cada vez maior para a questão alimentar. A conversão do alimento, seja ele massa seca, concentrado, em ganho em peso, que é o que interessa. Isso, como é que tem sido a evolução dessas pesquisas? Isso é uma equação da década de 60, do australiano. Lá se começou a trabalhar, mas era uma equação na época muito cara, ainda hoje é cara. E depois, agora recentemente, em função da camada de ozônio e da própria necessidade de ter um animal mais rentável, isso voltou inicialmente, que no Brasil era nos centros de pesquisas, universidades, alguns centros, né? E agora isso está sendo aumentado, expandido para vários criadores. Então está aumentando verticalmente o número de pessoas medindo a eficiência. Quando você olha um bovino de corte, 70% do custo final dele é alimento. Então, quando você mexe, por exemplo, 10% aí, são 10% de 70% são 7% de lucro a mais. É mexer na característica de maior impacto para quem faz terminação de bois no campo. Acaba fazendo a diferença na hora de fechar o balanço. Muito. Na operação de confinamento, você tem um animal que é 10% mais eficiente ou até 20% mais eficiente que o outro, faz toda a diferença. E na hora que a gente começa a medir, a gente vê que esses animais existem, tanto os animais muito eficientes como os animais nada eficientes, e os dois estão lá, a gente tem que eliminar um e multiplicar o outro. Bom, doutor Argeu Silveira, que é diretor técnico da ANCP, gentilmente fazendo uma visita para nós aqui que estamos no Ribeirão Shopping. Daqui a pouco começa o encontro da Coan de confinamento. A ANCP, para a gente concluir essa conversa, vai comemorar aniversário no dia 11 de maio. A gente vai falar muito sobre isso, porque amanhã o presidente vem aqui, mas só antecipa para nós a história rapidinho da ANCP. Ela começou em 1988 com 3 criadores. Hoje contempla um número muito grande de criadores, trabalha hoje com 5 raças, com a possibilidade concreta de aumentar esse número de raças. Tem o perfil de que sempre foi feito para atender o interesse do produtor, ela foi criada única e exclusivamente para atender os interesses dos seus associados e da comunidade, e agora é uma data importante, são 30 anos de ANCP, aonde a gente vem com uma liderança tecnológica no mercado, lançando muitas novidades, e vocês têm nos dado a oportunidade de lançá-las
nos vossos programas. E dia 11 de maio, 30 anos aqui em Ribeirão Preto, a gente vai ter a oportunidade de estar divulgando, todos convidados para estar aqui com a gente. Tá certo. Bom, e áreas de instabilidades mantêm aí as chuvas, principalmente do centro-sul do país. Vamos saber mais detalhes na previsão de Juliana Rezende. Nos próximos períodos, as instabilidades tropicais vão ganhar muita intensidade na região norte até o interior nordestino. As condições hídricas do solo ainda beneficiam o setor da pecuária porque mantém o solo com bastante umidade, o que segue beneficiando o desenvolvimento das áreas de pastagens da região. Para os próximos dias, segue chovendo. O calor e a umidade do ar mais elevada mantém as pancadas fortes em grande parte da região norte e até o litoral norte da região nordeste, que acabam sendo influenciadas pelos ventos que sopram do mar contra a costa, acabam trazendo mais instabilidades e acabam também aumentando as condições para pancadas de chuva. Risco para temporais na maior parte da região norte. No Pará, pode chover até 130 milímetros em um curto período de tempo. No litoral norte da região nordeste, principalmente entre Maranhão e Piauí, pode chover até 100 milímetros. Agora, nas áreas mais ao sul, nordestinas, tempo mais firme. Na Bahia, não tem previsão de chuva no interior da região. Ao longo da segunda semana, essa chuva forte ainda persiste, dessa vez mais localizada na região norte. No nordeste, a chuva perde intensidade aos poucos, mas volta a chover no interior da Bahia. E durante o terceiro e último período, até o dia 12 de abril, chuvas fortes agora ganhando abrangência na região norte e também alcançando o interior nordestino. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva bastante intensa na metade norte do Brasil por conta de instabilidades tropicais que seguem influenciadas pelo calor e pela umidade do ar mais elevada na região norte. Por conta disso, a expectativa de manutenção dessa umidade do solo mais elevada, o que segue beneficiando o desenvolvimento dos pastos da região, mas por outro lado ainda pode prejudicar o manejo dos animais no campo. Vamos falar agora de pecuária de leite. A Cemex do Brasil levou um grupo de produtores a uma série de visitas às fazendas produtoras de leite nas províncias de Quebec e Ontário, no Canadá. Foram 11 propriedades que se destacam aí pela produção, alta produção e também pelo melhoramento genético. Veja na reportagem de Jorge Zaidan.
A fazenda Bosdale é tocada por 4 famílias de irmãos e apenas um colaborador em tempo integral. Quando o patriarca desembarcou no Canadá em 1948, trouxe da Holanda a bagagem da produção de leite do gado Holstein. No galpão construído em 2005 em Cambridge, província de Ontário, estão cerca de 160 animais em lactação. O que chamou a atenção dos brasileiros do Tour Cemex por fazendas canadenses foi a classificação morfológica de todo o rebanho. São 65 vacas classificadas como excelentes, 125 muito boas e 18 vacas boas para mais. 65 vacas excelentes é uma quantidade incrível. Provavelmente é a fazenda que tem mais vacas excelentes num rebanho aqui no Canadá. A conformação da vacada está na bússola da seleção da Bosdale. Para manter o padrão de vacas excelentes, a família Boss recorre ao sêmen de touros provados. Hoje foca nos principais touros que está utilizando: Onyx, Impression, Dorman e Solomon. Ou seja, uma fazenda focada em conformação extra. Existem perfis diferentes de produtores aqui no Canadá, mas essa fazenda está, pelo menos no foco dela, ela está conseguindo. Aos 24 anos, Justin Boss faz parte da 3ª geração mergulhada no leite do holandês. Ele optou por não frequentar a faculdade para se dedicar exclusivamente à fazenda. Ainda solteiro, disse esperar transmitir a vocação para as próximas gerações, com a mesma filosofia de trabalho da família. Nós damos muita atenção à seleção para úberes, pés e patas. Mas, em primeiro lugar, o trabalho de seleção está direcionado à produção de vacas excelentes de conformação. A prioridade não é selecionar animais para participar de exposições, mas gostamos muito de mostrar nossas vacas também. A receita vem do leite e da venda de material genético. É referência na comercialização de embriões. A propriedade optou pelo manejo do gado no sistema de tie-stall. Para a família Boss, assim fica melhor para reunir o rebanho na apresentação a visitantes, como no caso dos produtores brasileiros no tour coordenado pela Cemex. Melhor também, segundo eles, para avaliar o tipo das vacas. Como nosso foco é valorizar a conformação, é mais fácil classificar as vacas no sistema tie-stall ao invés do freestall. Conhecimento fantástico. Em estrutura, em material genético hoje fantástico, também sobre alimentação, sobre conforto, e acho que a gente vai estar podendo levar isso para o Brasil e para os nossos produtores de lá. Ao analisar diferentes sistemas de manejo adotados pelo produtor canadense, o Tiago avaliou como mais funcional aquele em que os animais ficam soltos nos galpões. O que a gente viu são sistemas que... O sistema mais canadense, que é o tie-stall, que ele é utilizado já há anos, né, e que, pelo que a gente observou, ele tá perdendo um pouco de espaço. E as fazendas aqui estão investindo bastante em sistemas de freestall, né, que os animais acabam ficando mais soltos. E com isso você percebe que facilita a mão de obra, o trabalho da fazenda, mas a questão do conforto eu acho que é um pouquinho melhor, né? Pois os animais conseguem circular, os animais conseguem ter acesso a outras baias, né? A se movimentarem. Já no tie-stall é mais, o animal é obrigado a ficar ali, não sai o dia todo, né? E eu acho que essa parte de conforto do freestall, ele sobrepõe o tie-stall. Fazenda Bosdale, município de Cambridge, província de Ontário. Vacas em lactação, 160 em área de 485 hectares. Apenas um empregado trabalha em tempo integral. O tipo de instalação é tie-stall em piso de palha picada. A lactação média anual em 305 dias é de 11 mil quilos por animal. A lactação média diária é de 37 quilos por vaca com 4,1% de gordura e 3,2% de proteína. Touros Cemex mais usados: Onyx, Solomon e Dorman. Agora vamos até São Paulo com a Sara Kircher, que traz o fechamento da moeda americana desta quarta-feira. Boa noite para você, Sara.
Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Nesta quarta-feira, o dólar passou em alta frente ao real durante boa parte do dia, assim como ele também avançava frente a outras moedas aí ao redor do globo. Essa alta da moeda norte-americana ela era impulsionada principalmente pela divulgação do PIB, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, referente ao quarto trimestre de 2017. Os números ficaram mais positivos do que o mercado estava esperando e isso fez com que a moeda norte-americana se valorizasse ao longo da sessão hoje. Lembrando que ontem o dólar atingiu o maior patamar do ano, em R$ 3,33. Hoje, durante o dia, chegou a encostar nos R$ 3,34, mas no fechamento de mercado, o dólar ficou estável e continua, então, em R$ 3,33 mais 20. Dólar estável nesta quarta-feira. Aqui no Brasil, o Banco Central anunciou o leilão de linha, que é aquele de compra e recompra de dólares. Isso também acaba movimentando o mercado por aqui. Bom, ontem a gente falou dos resultados da JBS para o quarto trimestre de 2017. Hoje a gente tem os resultados da Marfrig também para este mesmo período. De acordo com a agência SMA, os números ficaram 8% acima do quarto trimestre de 2016. No período, a empresa JBS ela teve a receita líquida total de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Como eu falei, uma alta então de 8%. Números positivos que ajudaram a impulsionar as ações da Marfrig hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Elas apresentam uma alta de quase 2,5% e o papel das ações ordinárias da Marfrig é negociado por R$ 5,77 na ponta positiva do índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Renata, é com você. Obrigada, Sara. Combinado. Daqui a pouco ela volta, então, com o preço do milho e também no mercado pecuário. Zaidan? 6 horas e 23 minutos no horário de Brasília. Nós vamos conhecer um pouco mais de um produto que faz parte de uma parceria do Canal do Boi com uma multinacional francesa que atua no segmento de nutrição e saúde animal. É a Virbac. Vamos ver. Nós estamos na Estância Pecuária BR, estou aqui com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac, apresentando o Fosfosal, que é um suplemento mineral para bovinos. Temos aqui um lote de bovinos jovens e uma boa qualidade de pastagem. Tecnicamente, esses bovinos já estão bem alimentados com mineral. O Fosfosal seria necessário nesses bovinos jovens? Sim, eu indicaria o Fosfosal nesses animais. O Fosfosal é um multimineral injetável, então ele é bem completo, com uma formulação bem completa, com alta concentração de fósforo, selênio, potássio, magnésio e cobre, que vai ajudar a estimular ainda mais esses animais a aproveitarem melhor os nutrientes que eles estão adquirindo na pastagem e no coxo de mineral também. Então o Fosfosal é adaptado sim para estimular o ganho de peso. Então nós vamos acelerar o ganho de peso desses animais que vão estar ingerindo uma pastagem de melhor qualidade. O Fosfosal é um suplemento mineral da Virbac, que é uma multinacional que atua no Brasil há mais de 30 anos. Foi feita uma pesquisa onde mostra que esses bovinos, por dia, chegaram a engordar 110 gramas, né? Isso, fizemos estudos em todo o Brasil. Então avaliamos diferentes desafios de desmama, animais jovens, mesmo em pastagens de melhor qualidade, e o resultado dos animais tratados com fosfosal foi superior dos animais não tratados. O que isso justifica? Justifica a utilização do produto nesses momentos de adaptação de pastagem, quando a gente quer acelerar o ganho de peso desses animais, complementando aquela nutrição que ele já tem de base no coxo ou na pastagem. Então o Fosfosal ajuda a estimular ainda mais esses animais a aumentar o ganho de peso. Bruno, agora um recado para o pecuarista que está assistindo, que está em dúvida, por que ele tem que comprar o Fosfosal? O que esse pecuarista vai ter de positivo na fazenda dele? O que você diria de recado para os nossos telespectadores? O Fosfosal, como um multimineral injetável, ele acaba complementando a nutrição que o animal vai ter via oral. Qual que é o grande benefício desse complemento? É que nesses momentos de desafio, de adaptação de pastagem, ou quando você tem uma oferta mais baixa de nutrientes, por exemplo, uma pastagem de pior qualidade, ou fazendas que não adotam a mineralização oral, o Fosfosal estimula esses animais nesse momento de adaptação, evitando perdas de peso excessiva e estimulando esses animais a ganharem peso nesse momento de adaptação. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o Bruno Lima, que ele é gerente técnico de bovinos lá da Virbac. Nós mostramos aqui o Fosfosal. Kleber Rabelo para o SBA.
Tá certo? Dado o recado. E hoje tem leilão a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui com transmissão ao vivo pelo canal do Boi. É o leilão virtual Gado de Corte da Leilosat, que coloca à disposição do mercado animais para cria, recria e também para engorda. Aí você acompanha alguns dos lotes que serão ofertados daqui a pouquinho, após o Na Batida do Martelo. Nós já voltamos. 6h29 no horário de Brasília. Na série de reportagens sobre a parceria do Canal do Boi com a Cargill no segmento de nutrição animal, você vai ver a reportagem do Daniel de Paula, que visitou a agropecuária Guapiara. Ela fica em Boa Ventura de São Roque, no Paraná. Confira. Você embarca agora para o Paraná, na companhia do SBA e da Cargill, sua divisão de nutrição animal, para conhecer um pouquinho mais sobre a agropecuária Guapiara e a importância que ela dá para a tecnologia e para as parcerias, o que permitiram que ela se tornasse referência com o seu Brangos a partir da Fazenda São Luís ou da desafiadora e montanhosa Laranjal, onde estão algumas das propriedades do grupo. Tudo aqui é diversificado. A soja, que lota os silos para entrega, o milho, que também tem parte negociada e ainda abastece a fábrica de ração da empresa na Fazenda São Luís, onde o secador é movido por combustível renovável, de reflorestamento, que aqui também é diversificado, já que é fonte da matéria-prima da indústria fosforeira da família fundadora do grupo. Essa diversificação está também na produção pecuária do Brangos Guapiara, que conta com acompanhamento técnico especializado em nutrição há bastante tempo. A gente tem que fazer a nossa parte, vamos dizer, com lotação, com manejo, com nutrição das pastagens. E aí a Cargill entrou com uma luva para você? Não tem dúvida, não tem dúvida. Tanto com o fornecimento dos produtos, né, produtos de alta tecnologia, quanto na prestação de serviço, na amizade, na cumplicidade, para que o projeto dê um resultado que a gente almeja e tem alcançado. Em todas as mensurações ou técnicas, dos índices reprodutivos aos índices produtivos de desmama, recria, terminações de superprecoce em coxo, todas as categorias nos trazem excelentes números financeiros, graças à Cargill, mas graças principalmente fruto da parceria sólida que a gente já tem aqui há muitos anos, que é uma coisa até pessoal já, mas é uma coisa fenomenal, é a parceria que a gente tem. Em todas as categorias e com todos os produtos comerciais e de genética, o fornecimento de núcleos e proteinados da Nutron viabiliza os resultados. Como nesses tourinhos que estão em avaliação pelo programa Natura, para daqui a 1 ano estarem no mercado com 24 meses e as garantias produtivas que a empresa entrega desde que iniciou sua seleção há 15 anos. Precoces como são as novilhas registradas, graças aos bons índices que se apresentaram na avaliação reprodutiva semanas após a desmama. 63% delas emprenham entre os 13 e 14 meses. E ainda, levando-se em conta a topografia da Fazenda Santa Luzia, onde estão as mães dos touros que a empresa vende anualmente. O que chama atenção numa das propriedades do grupo é que estamos numa das regiões mais montanhosas do estado do Paraná. O relevo aqui ajuda duas coisas no link que a gente tem dessa parceria ou dessa necessidade. Fortalece ainda mais a importância da tecnologia, da ciência empregada na nutrição que vai devolver energia desprendida num relevo bastante irregular como esse. Exige tanto dos animais, pela dificuldade da região, pelo relevo que aqui apresenta, regiões muito íngremes, como do ponto de vista da demanda genética, pelo alto nível genético desse rebanho, para nós da nutrição suprirmos adequadamente as diversas vertentes que nós temos dentro do nosso rebanho. E as categorias têm que ser atendidas na condição climática daquela situação que o ano nos impõe e para que toda essa genética tenha uma curva crescente sempre. Nesse caso aqui, são animais que com potencial genético que a gente seleciona para serem candidatos a touros. O ambiente dele é um ambiente de muito desafio e a parceria
Guapiara, o Brangus Guapiara com a Cargill, né? É uma parceria sólida já de vários anos que nos dá esse amparo. As doadoras são acasaladas na TE com touros líderes de sumário e o repasse das fêmeas é com reprodutores que a Guapiara forma em casa ou tem em central. Inclusive, os pais dos mais de 2.000 animais de corte que são frutos de mães também Brangus da empresa e que são recriadas até emprenharem a partir de 13 meses na fazenda Santo Antônio, ali perto. São irmãs da mesma safra dos bezerros comerciais que estão terminando na fazenda São Luís e que vão ao abate com 14 meses e mais de 18 arrobas para entrega a programas de qualidade de carne com premiação por produtos diferenciados. Todos os bezerros, 100% dos nossos animais, eles recebem suplementação no CRIP. Então isso nos dá um resultado excelente no desempenho dos bezerros ainda na cria. Na recria, ele muda, ele recebe um outro produto, né, um produto de alta tecnologia, para que ele tenha o mesmo ganho que ele vinha tendo ainda quando bezerro. Vamos dizer, o resultado desse ano tem que ser passado, vamos dizer, o ano que vem precisa ser melhor, mas ano a ano a gente está trabalhando, está conversando, está estudando, a gente que eu digo, a empresa e a Cargill, para que a gente ano a ano venha superando os níveis de produção que a gente almeja. Ou seja, nós temos uma gama muito grande de formulações que nós, Cargill, temos que acompanhar e eu sempre tenho que ficar muito atento para adequar essas formulações com essas matérias-primas para essas várias categorias, ou seja, é uma ginástica, mas é uma ginástica fantástica. Daniel de Paula, para o SBA. Nossa laje oportunidade de investimento produtor neste sábado, a partir das 14 horas, horário de Brasília. O canal do Boi transmite o leilão virtual Agropecuária Continental e convidados. Em oferta, animais da raça Nelore e também Angus. Mas quem traz mais detalhes desta oferta de sábado, direto da Central Leilões, é João Campo. Olá, João. Olá, você que acompanha aqui a grade de programação do SBA. No sábado agora, dia 31, último dia de março, nas vésperas da Páscoa, teremos uma oferta muito especial. É a Agropecuária Continental que, em mais um leilão fechado com sua genética, traz 2.500 bezerros de gado de corte. Todos eles cruzamento industrial ou Nelore, tudo com aquele padrão dessa que é a segunda melhor produtora de gado de corte do Brasil na última eleição da revista Dinheiro Rural. A Continental tem um trabalho muito forte aqui no Bolsão Sul-Mato-Grossense e nesse sábado, repetindo dia 31 de março às 14 horas, no canal do Boi, terá uma oferta de 1.000 bezerros da sua própria marca e de mais 1.500 bezerros de seus parceiros, convidados e detentores de um trabalho muito semelhante. Dentre os animais meio-sangue Angus, eu quero destacar que são 100% produtos de inseminação artificial. Pedi para o Fábio voltar um lote de bezerros meio-sangue, porque eu quero até apresentar um pouco mais dessa mercadoria. A Continental, quando vai escolher os touros da inseminação, busca no sumário norte-americano de Angus, maior berço não, mas talvez o berço da genética mais influente do Angus no mundo, animais de bom desempenho para acabamento de carcaça, para ganho de peso, fertilidade. Então ela pauta no sumário da American Angus Association a seleção dos touros, os quais serão utilizados na estação de monta, e por IATF produz esses bezerros que nós vemos aí. Bezerros que desmamam na casa de 250 a 300 quilos de peso, exclusivamente a pasto. Olha que lote de fêmeas espetacular que o Fábio mostra aí pra gente. Ponto importante dos bezerros meio-sangue Angus que a Continental vende. Animais serão registrados, ou seja, animais que têm a isenção, principalmente nas fêmeas, né? Animais que têm a isenção do ICMS para atravessar barreiras interestaduais. Então é um gado com procedência muito boa, um gado de biotipo muito forte, a genética é primorosa e, além de tudo, tem esse plus comercial. Teremos machos e fêmeas de cruzamento, produtos meio-sangue Angus. Pode voltar a imagem daquela vermelha, Fábio, porque nós temos, além de tudo, animais cruza Brahma. A gente sabe que, para quem faz a terminação, esse gado de cruzamento com Brahma é um estouro.
Nós temos animais 1/4 de sangue e animais genética Nelore fechada da Continental, ele que utiliza-se de reprodutores PO no repasse da sua vacada. Olha o padrão da bezerrada baia, que é a Continental. Aqui, no caso, nós temos animais que a gente costuma de chamar de 1/4 de sangue. Em mães meio sangue Red Angus, às vezes meio sangue Brahma, eles voltam Nelore e produzem esse animal. Dá uma olhada no biotipo, a carcaça, a força que tem esse gado. Então, vale lembrar que serão 2.500 animais em oferta, 1.000 animais, desculpe-me, por conta da Continental, e mais 1.500 animais dos seus parceiros, produtores de bezerro de qualidade no Bolsão do Mato Grosso do Sul. Quero lembrar ainda, como eu já disse, enfatizo, teremos machos e fêmeas e teremos também animais desde mais jovens, vocês viram vários lotes de bezerros de esmama, até animais mais erados, novilhada para entorar na próxima estação. Teremos também lote de vaca magra para quem quer engordar. Teremos uma oferta de uma boiada de cruzamento de mais de 12 arrobas. Essas imagens nós ainda não temos porque o pessoal está filmando. Então vale lembrar para que vocês acompanhem ainda diariamente o nosso site, porque novos lotes serão adicionados ao leilão da Continental Agropecuária. Não percam, fique ligado, é no sábado agora, dia 31 de março, a partir das 14 horas, no canal do SBA, no canal do Boi. Eu fico por aqui agora, muito obrigado a todos, uma boa semana, tchau, tchau. 6:20 no horário de Brasília, produtores rurais de todo o país se preparam para uma manifestação marcada para o dia 4 de abril em Brasília. Há uma pauta de reivindicações extensa que começa pelo não à cobrança retroativa do Fundo Rural. Já são mais de 200 entidades e instituições ligadas ao setor de produção rural que participam, já confirmaram presença nessa manifestação no Planalto Central. É gente do Brasil inteiro, praticamente de todas as regiões do país. Nós estamos aqui com dois representantes de produtores rurais que farão parte dessa manifestação. Está aqui o Renato Meirem. Muito obrigado, Meirem, pela sua participação aqui conosco. O Meirem, ele é diretor da UDR, que é a União Democrática Ruralista, e estamos com o doutor Felipe Jimenez, que é procurador do estado de Mato Grosso do Sul. O doutor Felipe vai falar sobre um dos itens da pauta de reivindicação. Tudo bem, Meirem? Tudo ótimo, estamos aí preparando a grande manifestação em Brasília. Acho que vai ser uma manifestação à altura do agro. Na última vez você deu esse dado que eu apresentei, mais de 200, cerca de 220 instituições. Como é que está esse número hoje? Olha, a mobilização está excelente. Hoje, por exemplo, eu entrei em contato com o presidente do Sindicato Rural de Uberaba e só do Triângulo Mineiro, para vocês terem uma ideia, estão saindo 15 ônibus. 15 ônibus de lá. A Associação Brasileira dos Criadores do Zebu está nos apoiando através de seu presidente e está participando também, vai estar presente com nós lá em São Paulo. Outra, veja bem... Em Brasília. Em Brasília, desculpe o maldito. Então, só a BCZ tem mais de 20 mil associados. Então, é um número expressivo de pessoas aí apoiando o movimento. Outra grande entidade do setor que nos apoia é a Sociedade Rural Brasileira de São Paulo, a pessoa do presidente Marcelo. A pauta de reivindicações está crescendo. Ela começou com o manifesto contra a cobrança retroativa do Fundo Rural, mas hoje há muitos itens que serão apresentados. Exatamente. Veja bem, nós temos a licença para manifestação na Esplanada. Houve uma adesão muito importante dos grupos de rua. Os grupos de rua, nós já tivemos contato com eles, eles estarão participando da manifestação junto com nós. A data do dia 4 modificou totalmente essa data, porque vai ser a data do julgamento da questão do ex-presidente da República, do Lula, no Supremo Tribunal Federal. Então, nota bem, esse dia em Brasília... Vai ter muita coisa. Brasília vai estar lotado, vai ser uma lotação incrível. Eu soube que um dos itens, e aí eu queria que o doutor Felipe Jimenez falasse, um dos itens que serão reivindicados seria, por favor, doutor, o fim
eleição por urna eletrônica, a volta à cédula de papel? Não é exatamente isso. Em 2015, o Congresso Nacional aprovou uma lei determinando a impressão do voto. E nós estamos aguardando desde 2015 que seja garantida a impressão do voto para que exista uma prova física do voto, para que haja a contagem pública do voto. As urnas permaneceriam Elas permaneceriam. No entanto, uma ressalva que eu quero fazer é a seguinte: a lei determina que, caso não exista na sessão eleitoral o módulo impressor, deve haver a cédula de papel, porque a lei que regulamenta as eleições determina que, se o sistema eletrônico não funcionar de maneira eficiente, o juiz eleitoral é obrigado a colocar à disposição da população a cédula de papel. O problema é que o Tribunal Superior Eleitoral sinaliza que quer implementar a impressão em apenas 5% das urnas. E o problema é que a urna eletrônica, ela conta o voto em segredo. Por isso é que nações com alta tecnologia usam o papel, porque só o papel permite que se conte publicamente o voto. Na hora que o cidadão manifesta a vontade na urna, no fim do dia, o que a urna emite é só um resultado do total da eleição, do total dos votos. O processo de atribuição do voto ao candidato é feito às escondidas, no processador da máquina. E nós queremos que isso termine, porque isso frauda a própria democracia. Que outros itens? A gente está percebendo, então, que as reuniões, os encontros, não serão apenas no Congresso ou no Supremo, mas também na Justiça Eleitoral para tocar nesse assunto. Que outros itens serão reivindicados lá, Meirem? Olha, a reivindicação das mais importantes é o problema do Fundo Rural. O Supremo Tribunal Federal mudou a posição dele, nós tínhamos ganho essa contenta lá atrás por 11-0, eles fizeram uma nova posição, marcando aí os 6-5, e nós, no setor rural como um todo, está muito descontente com isso. Outro problema referente ao Fundo Rural é o tal do refis. Estão falando, não, mas vai lá, adere ao refis e tal, paga essa conta e não sei quantas mil prestações. O que estão nos apresentando, nós não queremos, porque, nota bem, o descontentamento é muito grande, porque da outra vez nós já fomos em 2.000 produtores rurais. Dessa vez o número vai multiplicar, mas vai multiplicar muito grande. Qual que é a expectativa de público? Da nossa parte, nós estamos esperando em torno de 15 a 20 mil pessoas. 15? Então, esse número aumentou também, porque até poucos dias atrás era de 6 a 10 mil pessoas. Pois é, o número vem aumentando dia a dia. Graças ao empenho, eu tenho sentido, eu que estou trabalhando dentro disso, junto com o Naban da UDR, junto com o companheiro Jefferson Rocha da Andaterra, junto com o Marcelo da Voz do Campo lá do Rio Grande do Sul. Nós todos estamos empenhados nisso e o número cresce dia a dia. É impressionante a adesão. Agora, com o problema do julgamento do Lula, então, esse número cresce hora a hora. No dia 3, a informação que nós temos, e o nosso correspondente em Brasília vai dizer daqui a pouco aqui no programa, é de que o Congresso vai votar os vetos do presidente Michel Temer ao projeto que permite a renegociação da dívida, o refis do produtor rural. Foi uma coincidência de ser na véspera? Como é que vocês avaliam isso? Eu avalio isso no sentido de que Brasília só funciona através da pressão. Olha bem, Brasília, a classe política só funciona através da pressão. Eles viram que o movimento vai ser grande, que cresce dia a dia, eles estão preocupados. Eu tive essa notícia que eles estiveram conversando com o presidente Michel Temer. Então, eles estão vendo o número de produtores insatisfeitos que estão indo a Brasília, que aumenta no dia a dia, eles já estão dando um jeito de oferecer alguma coisa para o setor. Meirem, obrigado pela sua participação. Imagina, é um prazer estar aqui, levando a palavra a todos que compõem o agro brasileiro. Doutor Gimenez, mais alguma reivindicação da sua área jurídica que será apresentada e já agradecendo a sua presença aqui também. Obrigado pela oportunidade. Basicamente é o seguinte, todo cidadão brasileiro deve ter a consciência de que tudo depende de eleições limpas. Se não houver eleição limpa,
se a contagem do voto não for pública, não há esperança para a nossa República. Eu vou pedir um segundinho a mais para vocês permanecerem, talvez uma consideração da parte de vocês, porque chega para nós aqui a reportagem do Odacil, que eu mencionei agora há pouco, sobre a votação no dia 3, véspera da manifestação do dia 4 em Brasília, a votação pelo Congresso dos vetos do presidente Michel Temer ao projeto já aprovado nas duas casas, Câmara e Senado, que permite a renegociação da dívida retroativa do produtor rural, a dívida do Fundo Rural. Vamos ver. Vamos então a uma informação importante que acabou de sair aqui de Brasília, está relacionada ao Fundo Rural. Agora há pouco eu conversei com o pessoal da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, que informou que está definida a data para a votação dos vetos ao Fundo Rural. Vai ser na próxima terça-feira da semana que vem. Essa semana praticamente já acabou aqui em Brasília. Então, agora à tarde, a presidente da Frente Parlamentar, a deputada federal de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, esteve em um encontro com o presidente Michel Temer para tratar desse assunto. Os ruralistas querem evitar que o governo manobre para não derrubar os vetos. Bom, essa informação está confirmada, a data então, terça-feira, que coincide com o protesto que está marcado de alguns ruralistas do país para a semana que vem aqui na capital federal. Nós estamos acompanhando. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Odacil. Alguma consideração sobre isso? A gente já tinha falado desse assunto também, não é, Meirem? Olha, o que eu disse, eu repito novamente. Brasília só funciona através da pressão. Aproveito a oportunidade aqui para convidar todos os produtores, dia 4 às 14 horas, na esplanada dos ministérios, lá em Brasília. Só através da pressão nós vamos conseguir atingir as nossas reivindicações. Conto com todos os produtores do Brasil. Doutor Gimenez, obrigado também pela sua participação. Só registrar, contar voto é um ato administrativo e tem que ser público. Muito obrigado. Renata. Bom, agora voltamos a São Paulo com a Sara, que traz os preços atualizados do milho para esta quarta-feira. Sara, é com você. Renata, preços mais baixos para o milho nesta quarta-feira. Eu começo destacando o milho no mercado físico conforme o indicador CPE. A gente viu os preços subirem bastante no início de ano e hoje, mais uma vez, eles recuam no indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O recuo é de 0,75% e, com isso, o valor da saca de 60 quilos em Campinas, interior de São Paulo, hoje aparece por R$ 40,75. Agora, no acumulado do mês de março, a alta para o milho no indicador CPE é de 3,95%. A gente chegou a ver uma alta de mais de 6% no acumulado do mês. Agora, com mais esta queda, então, ela fica um pouco menor ainda. Milho em queda no mercado físico, milho em queda também no mercado futuro, nos principais contratos mais próximos negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. De olho na tela, começo destacando os contratos com entrega em maio, que hoje tem um recuo de 0,69%. Para R$ 37,58 a saca no ajuste atual, caindo mais 8 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho têm um recuo parecido, que é de 0,68% para R$ 36,04 a saca, com mais uma queda de 35 centavos para os últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro recuam quase 0,5% para R$ 34,45 a saca no ajuste atual, recuando mais 3 centavos nos últimos negócios. Quarta-feira de queda para o milho no mercado físico e também no mercado futuro. E hoje, uma fonte ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento falou para a agência Safras que não há uma definição ainda por parte do governo de quando que acontecerão os leilões para o milho, de quando e nem de quanto que serão os volumes. A expectativa é que seja ofertado 1 milhão de toneladas de milho desses estoques públicos por meio desses leilões de venda de modo para diminuir justamente a pressão dos custos de produção para os produtores aí que trabalham com a proteína animal, que vem enfrentando preços mais altos, bem mais altos agora
no início deste ano. Como eu falei, no acumulado do mês de março, as altas chegaram aí a 6%, passaram de 6% no indicador CPEA, e no mês de fevereiro, o produto acumulou uma alta de mais de 20% aí ao longo dos 28 dias do mês de fevereiro. Bom, daqui a pouquinho eu volto para falar de suíno e frango, e agora você fica com as cotações atualizadas do milho em todo o Brasil. E no próximo bloco você acompanha a cotação do suíno e do frango direto de São Paulo com a Sara Kirchhoff, e a gente sai para um breve intervalo comercial com mais imagens dos animais que serão ofertados daqui a pouco, a partir das 8h30 horário de Brasília, o leilão virtual gado de corte da Leilosat, que oferta animais para cria, recria e engorda. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta, e a bancada ruralista no Congresso Nacional se reuniu hoje com mais um pré-candidato à presidência da República. É o 5º presidenciável, que é um empresário. Veja a reportagem de Odacil Canepa. O empresário Flávio Rocha, um dos sócios das lojas Riachuelo, foi convidado pela Frente Parlamentar da Agropecuária para debater agronegócio. O empresário, filiado ao PRB, discutiu quais as principais propostas para o setor rural brasileiro. O nosso projeto visa sermos os guardiões da competitividade. Vamos fazer uma defesa intransigente do resgate da combalida competitividade do Brasil. Porque a competitividade vai nos colocar de volta no jogo competitivo, vai atrair investimentos, vai gerar empregos, aumentar a demanda por mão de obra, que é a única fonte de conquistas sociais. Então, a nossa conversa toda convergiu para este ponto comum entre todos os setores. O Brasil vem se tornando um país hostil ao investimento. Nós caímos 50 posições no ranking de liberdade econômica em apenas 5 anos. E o caminho para retomarmos a competitividade e voltarmos àquele pelotão dos países prósperos, porque têm economias livres, são as reformas. Já participaram do debate na Frente Parlamentar da Agropecuária o prefeito de São Paulo, João Dória, o governador Geraldo Alckmin e os deputados federais Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro. Todos falaram sobre agronegócio. Vamos ouvir todos para que a gente possa ouvir as propostas, entender as propostas e aí, vamos dizer, no período pré-eleitoral, no período eleitoral, ver quem realmente são os nossos candidatos, mas nessa linha aí que nós queremos de um Brasil que pense nos 98% que produzem, não nesses 2% que hoje sugam o governo brasileiro. O próximo presidenciável convidado da FPA deve ser Álvaro Dias, do Paraná. Odacil Canepa para o SBA. Uma correção, esse encontro com a Frente Parlamentar Agropecuária aconteceu ontem, terça-feira, em Brasília, e não hoje, como nós anunciamos. O Banco do Brasil comunicou que oferecerá a possibilidade de prorrogar de 2 a 3 anos dívidas rurais provenientes de operação de custeio e também de investimento, vencidos em 2017 com vencimento este ano. Veja os detalhes. A medida vale para a bovinocultura de corte e leiteira, nas seguintes condições: investimentos e custeio prorrogados em anos anteriores, reprogramados das parcelas para 1 ano após ao final do contrato. Nos custeios de bovinocultura leiteira ou mista, o pagamento deve ser de 20% e prorrogação do saldo restante por 2 anos. E para custeio de bovinocultura de corte, 30% e prorrogado o restante por mais 3 anos. O pedido de prorrogação foi encaminhado ao Banco do Brasil pela Frente Parlamentar da Agropecuária em prol de todos os pecuaristas. Os produtores rurais interessados devem procurar o gerente da conta no Banco do Brasil. Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país com a Juliana Rezende.
mais uma vez, as instabilidades devem seguir atuando no centro-sul do Brasil, ainda que de maneira não muito significativas. As condições hídricas do solo seguem beneficiando o crescimento dos pastos, porque a umidade ainda varia em torno de 90% na região centro-oeste, sudeste e região sul, em torno de 80%. Para os próximos dias, então, segue chovendo em praticamente todo o centro-sul, exceto em Minas Gerais e até no Rio de Janeiro, onde o tempo firme vai seguir predominando. Chuvas mais fortes no estado do Mato Grosso, onde chove em torno de 70 milímetros. Já na região sul, no norte gaúcho, o acumulado não passa de 30 milímetros. Durante a segunda semana, essas instabilidades agora no centro-sul começam a perder intensidade aos poucos. Tanto que no decorrer do terceiro e último período, essa chuva agora perde tanta força que o tempo mais seco volta para dominar entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e interior do estado de São Paulo, porque as instabilidades vão ganhar mais intensidade do centro até o norte do país. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuvas perdendo intensidade no centro-sul. A umidade do solo pode vir a diminuir um pouco mais, mas somente nas áreas em que a umidade do solo está um pouco mais baixa, como é o caso no oeste do Mato Grosso do Sul, é que pode vir a atrapalhar o desenvolvimento dos pastos desta região. Bom, e o preço do suíno tem queda de mais de 21% desde o início do ano nas granjas de São Paulo. Veja as informações. O mercado de suínos não teve trégua este ano e ainda não foi verificado nenhum aumento de preços, de acordo com a Scott Consultoria. Nas granjas paulistas, o suíno terminado está cotado em média em R$ 58,00 a arroba. Desde o início do ano, houve desvalorização de 21,6%. No atacado, a carcaça está sendo negociada em média em R$ 4,60 o quilo, queda de 25,8% em relação ao início de 2018. Segundo a Scott Consultoria, a demanda interna e externa fraca justifica este cenário. No primeiro bimestre, o país embarcou 17,9% menos carne in natura que em igual período do ano passado. E nas 3 primeiras semanas de março, a média diária embarcada está 6% menor na comparação com março de 2017. Para curto prazo, em decorrência do período do mês, a demanda interna deverá seguir fraca, agravada também pela Semana Santa. 7h03 no horário de Brasília, vamos a São Paulo mais uma vez com a Sara. Como é que ficaram os mercados do suíno e do frango hoje, Sara? Zaida, hoje o suíno tem preços um pouquinho mais altos aí para o estado de Santa Catarina, mas os consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, eles destacam justamente essa queda aí nos preços que a gente vem acompanhando dia a dia e que a Renata Ferreira acabou de destacar também. E ela varia bastante de estado para estado, mas ainda assim o suíno vivo tem queda em praticamente todas as regiões pesquisadas pelo CPEA. Eu vou começar destacando o preço do suíno no acumulado do mês de março no Paraná, onde a queda é de mais de 1,5%. Do Paraná, a gente vai para Santa Catarina, que tem queda de 3,29%, o suíno vivo no acumulado do mês de março. Já no Rio Grande do Sul, a queda é próxima dos 4% no acumulado aí deste mês que está quase terminando. Enquanto isso, o estado de São Paulo registra recuo de 8,5% no preço do suíno vivo no atual mês, e o estado de Minas Gerais tem os preços ainda piores, com queda no acumulado que passa aí de 15%. 15,15% é a queda do suíno vivo no acumulado do mês para o estado de Minas Gerais, no indicador CPEA, onde os preços chegaram aí a R$ 3,06 agora durante este mês. Hoje, então, como eu falei, no indicador CPEA para o estado de Santa Catarina, o preço do suíno apresenta aí uma leve recuperação, subindo para R$ 2,94. R$ 2,94 é o preço do suíno vivo no estado de Santa Catarina nesta quarta-feira. Preço do suíno, então, em alta hoje, mas como eu falei, no acumulado do mês, a queda é de 3,29%, e isso, de acordo com os consultores do CPEA, acontece justamente por causa dessa ampla oferta e também de uma demanda menor. O embargo da Rússia também para a carne suína brasileira também vem prejudicando aí o escoamento da carne suína, que ainda por cima é concorrente da carne de frango, que também tem queda aí, como a gente também vem acompanhando.
Hoje, o preço do frango congelado no estado de São Paulo caiu para R$ 3,17. Com isso, no acumulado do mês de março, as cotações aí registram um recuo de quase 2% para o frango no estado de São Paulo, de acordo com o indicador CPEA. E daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi, e agora você fica com as cotações atualizadas de suíno e frango em todo o Brasil. Técnicos do Ministério da Agricultura se reuniram esta semana em Brasília com representantes dos países importadores da carne de frango do Brasil, dentre eles da Arábia Saudita. Na pauta da reunião, aspectos do abate, que é realizado de maneira diferente por questões religiosas, e também sanitários no sistema de produção aqui do Brasil. Os árabes querem mudar o sistema de abate. Odacil Canepa tem as informações. Segundo o Ministério da Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos, as regras atuais devem ser cumpridas até que novos procedimentos sejam adotados. O assunto está sendo debatido pelos técnicos do Ministério da Agricultura. Durante um evento aqui no Ministério da Agricultura, o ministro Brairo Maggi falou sobre este assunto. Segundo o ministro, o Ministério da Agricultura está estudando o pedido da Arábia Saudita. É uma exigência da Arábia Saudita e, segundo eles, é uma exigência religiosa, né, de fazer abate, incluindo no abate halal, a não insensibilização dos frangos. O que é sensibilização? Ele recebe um pequeno choque com baixa amperagem para que quando ele for abatido, ele não fique se batendo, criando confusão dentro do frigorífico, né? Eles estão para retirar essa possibilidade e, claro, isso muda muito a forma de você abater. Nenhum país do mundo está preparado ainda para fazer isso e muito claramente essa exigência não é uma exigência para o Brasil. São para todos os fornecedores, inclusive para os internos deles também. Então, nós estamos trabalhando a possibilidade de ampliar esses prazos, mas o secretário executivo voltou de uma viagem agora da Arábia Saudita, chegou nessa manhã e, segundo ele, não há muita coisa a ser feita e a gente tem que buscar alternativas aqui mesmo e os outros países também. A Arábia Saudita é o principal destino das exportações de frango do Brasil. Em 2017, foram exportados 591 mil toneladas de frango para aquele país. Odacil Canepa para o SBA. Agora vamos direto à redação do SBA, onde Adriano Edival fala sobre os destaques do Bom Dia Produtor desta quinta-feira. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Renata. Boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão vendo o Pecuária BR agora. E nós estamos aqui finalizando o Bom Dia Produtor de amanhã, que inclusive terá como destaque o genoma que será aplicado nos animais girolando de uma forma diferenciada. Hoje o holandês já é detetor desta marca e já faz muito tempo. Agora o girolando também vai passar por esse processo. Te dá uma confiabilidade maior, melhor acurácia e tudo isso será debatido amanhã. É uma parceria entre a Embrapa, a CRV Lagoa e também a Associação do Girolando, né? Nós vamos falar também de outros assuntos. Por exemplo, nós vamos falar sobre o preço do suíno, como é que está a desenvoltura desse produto no mercado nacional. Nós vamos falar também sobre vários outros assuntos. Agora, por exemplo, eu estava acompanhando a nossa agenda de leilões, que será debatida daqui a pouco dentro do Na Batida do Martelo também. Vamos falar do leilão Pérolas do Cenepol, que acontece no próximo dia 9, será transmitido pelo Canal do Boi. Alguns eventos que acontecerão dentro da Expo Grande e também será assunto dentro do Na Batida do Martelo, viu, Renata? E aí, vamos falar ainda da Expo Londrina, que a partir do dia 10 nós teremos um grande evento, é a Genética do Paraná, são touros Nelore que estarão à disposição do mercado. Tudo isso nós vamos falar dentro do Na Batida do Martelo, que começa daqui a pouco. Então, reforçando o convite, amanhã, às 7 horas, é o nosso encontro no Bom Dia Produtor e daqui a pouco, dentro de alguns minutinhos, Na Batida do Martelo, falando da agenda completa de eventos que acontecem e serão transmitidos pelo SBA. Renata.
Tá certo, Adriana, obrigada, feito o convite. Bom, vamos para o breve intervalo comercial, dando mais uma olhadinha na oferta de hoje à noite da Lei Lossati, que coloca à disposição do mercado animais para cria, recria e engorda. É às 8h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Nós já voltamos. 7h13 no horário de Brasília. 2017 foi um ano de muita turbulência para a pecuária de corte. Apesar disso, a indústria frigorífica do Brasil teve margens médias positivas. 2017 foi um ano turbulento para a pecuária, com a Operação Carne Fraca, que resultou no embargo temporário de 22 países à carne bovina do Brasil, com a retomada da cobrança do Fundo Rural em abril, com delações da JBS em maio, com a suspensão pelos Estados Unidos em junho e pela Rússia em novembro. Mas nem mesmo essas turbulências puderam detonar as margens dos frigoríficos. Segundo dados da Scott Consultoria, as indústrias fecharam o ano com média positiva, sempre acima do patamar histórico, que é de 20%. Após a Operação Carne Fraca, por exemplo, que derrubou o preço da arroba, a diferença entre o preço pago pelo boi e o valor com a venda de carne desossada, couro, miúdos e subprodutos, oscilou entre 36% e 38%, valores inéditos na história do indicador da Scott Consultoria. São 3 razões para o bom desempenho da indústria. A primeira é que os escândalos não afetaram a demanda interna. A segunda é que os embargos internacionais após a Operação Carne Fraca foram curtos e as restrições russas ocorreram em período de pouco negócio, que é no final do ano. Isso resguardou as exportações. E a terceira razão é que o boi gordo, commodity sensível às instabilidades de mercado, se desvalorizou. Segundo o CEPE, o valor mensal da arroba passou de R$ 147,00 em janeiro no estado de São Paulo para R$ 137,00 em abril, após Operação Carne Fraca. Em maio, subiu para R$ 138,00, mas depois foi novamente pressionado para baixo com as delações dos irmãos Batista e a consequente redução nos abates pela JBS. Em julho, o boi gordo registrou o pior preço do ano, R$ 128,00 a arroba, se recuperando nos meses seguintes, porém sem ultrapassar os R$ 150,00 a arroba. Essa desvalorização significativa da matéria-prima garantiu para os frigoríficos margens superiores a 20% durante todo o ano, resultado bem diferente do registrado em 2016, quando a diferença entre o valor de compra do boi gordo e o valor médio de venda da carne, couro, miúdos e subprodutos foi quase negativo, de 0,3% a 0,5% para quem não fazia desossa e 11% e 13% para quem fazia. No segundo semestre, em função da corrida dos concorrentes para ocupar espaços deixados pela JBS, os abates cresceram, elevando a oferta de carne no mercado interno. Com mais produto disponível, os preços do varejo caíram, reduzindo as margens dos frigoríficos, mas não muito, porque as exportações ajudaram a escoar excedentes e a arroba continuou reprimida. Segundo a Scott Consultoria, entre junho e julho, por exemplo, enquanto o boi gordo se desvalorizava em 3,2% em São Paulo, a cotação de carne sem osso resistia, caindo apenas 2,3%. João Pedro está aqui para falar. Julho do ano passado foi talvez o mês de pico da margem da indústria no ano passado, João, porque os frigoríficos desvalorizaram a arroba do boi gordo por causa da carne fraca, mas mantiveram o preço para o atacado. Todas as crises, né, quem pagou a maior parte do pato foi o produtor. O frigorífico mantiveram as margens e o varejo aumentou as margens. O varejo trabalhou com margens bem maiores do que trabalhou em 2016. Chegou algum momento que o varejo trabalhava com quase 50% de margem. E o preço do boi e da vaca é que sofreu as consequências. Quando houve a delação do JBS, o que aconteceu? Eles entraram comprando no mercado só a prazo. Isso deixou muita gente temeroso de fazer negócio em função de que eles estavam muito mais nas páginas policiais do que nas páginas econômicas, né? E o que aconteceu? Então, houve uma corrida em cima de outros frigoríficos que aproveitaram o momento e puxaram para baixo o preço. Então, essa crise... Aí o pecuarista acordou. Peraí, vamos fazer a oferta a conta gotas. Exato, aí entrou a maturidade do pecuarista, ou seja, com todas essas confusões, nunca houve uma corrida
para venda, vamos vender porque precisa vender. Não, vendia, só que ele tem compromisso, ele tem que pagar peão, tem que pagar sala, etc. Então ele tinha que vender. E como o grande player do mercado estava fora ou estava com restrições, em função de só querer comprar com 30 dias e não poder descontar a promissória, o que aconteceu? Os demais frigoríficos aproveitaram. Só que no segundo semestre você teve uma recuperação tanto nas exportações como começou a melhorar o mercado interno em função de que o Brasil saiu da recessão e mostrou 1% de crescimento econômico. Ou seja, isso ativou um pouco o mercado interno. Melhorou o bolso do consumidor. Melhorou o bolso. Então, quando você analisa esses números, você tem que ver o seguinte, você tem, a Scott tem os equivalentes, né, o equivalente físico da Scott. Nós temos até uma tela que traz hoje os preços dos indicadores, dos índices, né, da Scott Consultoria. Você pode comentar, pode colocar para a gente, por favor. Eles calculam em função do preço pago. Se pagar 147 para o pecuarista, pelo boi, o equivalente físico, o que é o equivalente físico? É a soma de 48% de traseiro, 39% de dianteiro e 13% de ponta de agulha. Faturaria 138,51 por arroba. O equivalente Scott, aí ele pega todas as carnes traseiro, dianteiro e ponta de agulha, acrescenta o couro e mais os miúdos. Aí já passa para 143. Quando o frigorífico vende o animal em carcaça, é a carne com osso, mais sebo e mais miúdo. Aí nós estamos vendo uma margem positiva de 13%. Aí já começou. Dizer, vendeu arroba, pagou arroba, vamos supor, 140 e poucos e vendeu 147, 167. Lá, e aí fatura 167. O frigorífico que desossa, esse tem uma margem bem maior, que consegue agregar 20% mais ou menos em relação ao preço que ele paga. Tá certo. Bom, então, porque muitas vezes a indústria alega que está com uma margem baixa para desvalorizar a arroba do boi. O pecuarista tem que ficar a par, ciente de que não é bem assim. O frigorífico tem que escapar desses momentos que os caras querem forçar uma queda de braço com o pecuarista, tentando puxar. Porque você tem 3 elementos que são importantes no processo. O pecuarista que produz o animal, o frigorífico que abate e processa e o varejista. Então, se é um momento que o mercado interno não está aquecido ou não está demandando, vamos cada um abrir mão um pouco. Agora, tirar do lombo do produtor, aí não dá. Sempre ele pagando a conta sozinho. A conta faz tudo para ele, não dá. Teria que haver uma certa proporcionalidade. Hoje, por exemplo, você vê nos mercados, nós estamos chegando no fim do mês o brasileiro está sem dinheiro no bolso, começa a haver uma diminuição na demanda de carne. O que está acontecendo? Você tem promoção no supermercado de carne, aí o varejista abre mão um pouco da sua margem para poder vender. Uma capa de contrafilé, que é uma carne que é muito comum encontrar no supermercado, embalada a vácuo. Ela estava R$12 reais. Hoje eu já vi promoção aqui no Campo Grande a menos de 10, R$ 9,80 o quilo. Ou seja, ele abriu mão da margem dele. Não sei se talvez o frigorífico também vendeu por um preço menor para desovar estoque. A partir da semana que vem, acabou a Quaresma, acabou a Semana Santa, aí entra a Páscoa, já entra mais fim de semana, teoricamente vai haver uma demanda maior de carne, possivelmente... muita gente ficou a Quaresma sem comer carne, vai voltar a comprar carne. Eu achei que hoje os caras não estão tão fanáticos assim, mas diminuiu. Mas tem muita gente que... Tanto é que o consumo de ovos aumentou nesse período. Mas aí é por questão de renda, né, Zé? Porque o ovo é barato e o pessoal, a maneira mais barata de botar uma mistura na mesa é comprar ovo. O ovo aumentou ano passado 6% a produção, foi o único setor de proteína animal que disparou o consumo. Mas agora, passou a Quaresma, exportações boas, mercado interno aumentando a confiança, a gente nota que o consumidor está um pouco mais confiante. E se o Brasil crescer 2,5%, 2,7%, nós temos um potencial de aumentar mais de 5% o consumo de carnes, ou seja, frango, suíno, bovino. Queria tocar no outro assunto. O João Pedro, a gente já falou várias vezes aqui, acompanha, tem contato frequente com o Adido Agrícola do Brasil em Washington. E sempre perguntando sobre a volta, quando os americanos voltarão a comprar carne bovina in natura do Brasil. Foi uma conquista de 2 anos atrás
depois de tantos 20 anos de tentativas, essa conquista acabou caindo por terra o ano passado, porque os americanos encontraram resíduos, abscessos na carne in natura. E agora há um estudo para que essa importação seja retomada. Como é que foi o seu último contato com o adido, João? Foi hoje. Ele me respondeu, no anterior, há uns 4 meses atrás, ele não falou, olha, eu não sei, nós estamos atendendo todas as exigências do USDA, Departamento de Agricultura americano, mas porém não sei quando que vai sair, são uns 4, 5 meses. Hoje eu mandei um e-mail, uma mensagem, perguntando assim, falta muito para chegar o quando? Ele respondeu, olha, eles estão cada vez pedindo mais informações e o USDA não definiu ainda se vai mandar uma equipe de veterinários deles para o Brasil. Ou seja, mais de um ano eles estão protelando. E é natural, deve haver um lobby muito grande lá nos Estados Unidos, porque lá custa $75 a arroba de carne, aqui custa 45. Ou seja, o pessoal lá está fazendo uma pressão muito grande no USDA, exigindo uma série de coisas para não abrir para o mercado brasileiro. Barrar a entrada da carne brasileira. São as barreiras que tem no mercado. Né? Isso aí, nós erramos, o frigorífico errou, todo mundo errou, né? Não podia mandar peça inteira sabendo que havia o risco de ter abscesso no interior dela. Obrigado, João. Bom trabalho. Renata. Então voltamos a São Paulo com a Sara. Sara, quais os preços do bezerro e do boi gordo desta quarta-feira? Renata, a quarta-feira é de preços mais baixos para o mercado do boi gordo e isso acontece principalmente por ser antevéspera já do feriado de Sexta-feira Santa, né? A movimentação, de acordo com Safras e Mercado, ela foi considerada bem lenta no dia de hoje e os preços estão então mais baixos nas principais regiões aí pesquisadas, tanto pelo Safras e Mercado e também pelo CEPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Eu vou começar destacando os preços do bezerro, então, no indicador CEPE para esta quarta-feira. Boi gordo daqui a pouquinho. Bezerro, agora sim. Ontem a gente mostrou que o preço do bezerro por cabeça em Mato Grosso do Sul estava em R$ 1.206,60 e hoje então o produto apresenta uma queda de 0,79%, caindo para R$ 1.197,12. A queda para o bezerro no acumulado do mês de março é de 0,67%. Agora sim, vamos para os preços do boi gordo, que hoje aí aparecem R$ 1,00 abaixo para a arroba no estado de São Paulo na comparação com ontem, ou 0,69%. Já no acumulado do mês de março, a arroba do boi gordo apresenta uma queda de 1,5% no indicador CEPE. Hoje o preço praticado, então, de acordo com os consultores do CEPE, é de R$ 143,00 a arroba no estado de São Paulo. Agora vamos para o mercado futuro. O boi gordo no mercado futuro hoje teve comportamentos distintos aí nos principais contratos mais próximos. Os contratos com entrega em março registram uma leve queda de 0,07%, recuando para R$ 143,75 a arroba no ajuste atual, com uma leve alta aí de 5 centavos nos últimos negócios. Foi o contrato mais negociado hoje para o mercado do boi gordo na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega em abril não têm variação, com isso o valor da arroba permanece em R$ 143,00 no ajuste atual, caindo 50 centavos nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio também sem variação, continuam no mesmo patamar de ontem, R$ 142,60 arroba, com uma queda de 15 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, este sim apresentam alta hoje, uma alta um pouquinho acima de 0,5%, subindo para R$ 148,85 a arroba no ajuste atual, com uma queda aí de 5 centavos nos últimos negócios. Comportamentos bem distintos aí para os principais contratos mais próximos. Antes de devolver o sinal para Campo Grande, um destaque da Agência Estado de hoje, que a Câmara de Vereadores de Santos, aqui no estado de São Paulo, aprovou um projeto de lei que veta o transporte de carga viva em perímetro urbano. Ela aprovou em segunda discussão, então, esse projeto de lei que evita, então, que proíbe, a carga de transporte vivo dentro do perímetro urbano. E agora o prefeito da cidade vai ter que fazer valer esse projeto de lei para que ele comece a funcionar, e o prazo para que isso aconteça é de 15 dias. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você, Renata. Uma boa noite para você. Boa noite para você também, Sara. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Então vamos às cotações. Preço à vista, boi gordo. Apuração feita pela Scott Consultoria por região.
Apuração feita por uma boiada comum, começando pela região sul, na sua tela sem alteração, segundo a apuração da Scott. Agora a região norte, também sem mudanças na cotação do boi gordo à vista, lembrando que esse preço à vista livre de FUN rural. Região nordeste, sem alteração também. Na região centro-oeste, houve queda de R$ 1,50 em Goiânia, de R$ 1,00 queda no sul de Goiás e R$ 1,00 de queda em Dourados, Mato Grosso do Sul. Na praça de Mato Grosso, na região centro-oeste, também não houve alteração de preços do boi gordo à vista nesta quarta-feira. E finalizando, região sudeste aí na sua tela, sem também alteração no preço do boi gordo à vista. Bom, o Pecuária BR vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã, quinta-feira. Boa noite para vocês, Aidan. Boa noite, Renata. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Obrigado pela audiência. Você fica agora com o Adriano Edival. Tem leilão hoje à noite de gado de corte. A gente termina o programa com imagens de um dos lotes que entrarão em oferta. As informações e mais imagens daqui a pouco, já, com o Adriano Edival, em Na Batida do Martelo. Até amanhã.